é católico? Pois é, segundo ao censo de alguns especialistas de internet, nós católicos, principalmente católicos brasileiros, não sabemos o que é quaresma. Ju, como assim? Pois é, sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque saiu aí, né, a CNBB lançou o cartaz da campanha da fraternidade de 2026 e saíram muitos comentários. Inclusive esse daí, aí a gente vai discorrer aqui sobre o assunto, tá bom? Então não esquece de deixar o joinha neste vídeo e fazer os seus comentários, tá bom? Mas lembrando, respeite essas regrinhas aqui. E deixa aqui nos comentários, você realmente sabe o que é quaresma? Responde essa pergunta aqui nos comentários, tá bom? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Este daqui é o cartaz da campanha de 2026. Então, o que eles vão abordar aí? A fraternidade e moradia. Ele veio morar entre nós de João 1, capítulo 1, versículo 14. E aqui, ele tem todo um significado que a gente vai ver daqui a pouco, mas que, diante disso que foi lançado aqui pela CNBB, o pessoal, para variar, tem alguns comentários que não condizem com aquilo que de fato está nos documentos e inclusive está aqui no cartaz. Já fiz uma leitura de cartaz desse ano, do outro ano também. Eu gosto muito porque isso tem a ver com comunicação e design. Dito isso, eu vi vários comentários, mas um deles, a pessoa até falou assim, que foram muitos, né? Uma pessoa só não. Isso foi até recorrente. Que as pessoas acham que a campanha da fraternidade não deveria ficar propondo só ação social, porque tudo é uma ação social, tudo é o social. Por quê? Porque sequer, né, o problema está em propor isso para um povo que não sabe o que é quaresma. Eu fiquei muito revoltada, porque assim, a grande parte das pessoas e dos católicos sabe o que é quaresma, isso está intrínseco em nós. Se nós sabemos viver a quaresma, é um outro ponto, é uma outra questão. Então assim, o problema é que às vezes usam os problemas que já aconteceram na campanha da fraternidade, são muitos, a campanha da fraternidade sim, já caiu no gosto e desgosto de muitas pessoas, eu inclusive tenho campanhas que eu não gosto, não gostei de participar, não gostei dos livrinhos, porém, de alguns anos eu gostei, porque eu fiz toda a reflexão, eu fiz exatamente isso que eu faço aqui no canal. Então, o problema para alguns é porque as pessoas não sabem o que é quaresma, mas sim, católicos sabem o que é quaresma. A questão é se nós vivenciamos ela de fato. Então, vamos ver aqui o que o padre Jean Paul Hense, que ele ficou responsável aí, né, por toda essa questão da identidade visual da campanha, vai trazer para nós sobre o significado. O tema fraternidade e moradia para a campanha da fraternidade de 2026 foi sugerido pela Pastoral de Moradia e Favelas do nosso Brasil e foi acolhido pelos bispos do Conselho Episcopal de Pastoral para ser o tema desta campanha da fraternidade. O lema "Ele veio morar entre nós", do capítulo 1 do Evangelho de São João, versículo 14, foi sugerido pelos bispos do CONCEP. Ele é uma referência ao mistério da encarnação. Deus veio morar entre nós. E é no mistério da encarnação que se fundamenta a dimensão social da nossa fé. A nossa fé não é só um desejo de ir para o céu, uma vez que Deus veio do céu e habitou entre nós, veio morar entre nós, comprometendo-nos em trazer o céu para o meio de nós. Se nós queremos ir para o céu, nós temos que construir o céu para os nossos irmãos aqui, nesta terra onde ele veio morar. Um detalhe aqui, né? Eu até peguei a Bíblia aqui para nós lermos, né? Do versículo 14. Tem: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade." Esse capítulo sempre é muito conhecido por conta disso, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse também é um ponto que o pessoal trouxe de problemática do cartaz, do tema, porque está aí, né? Ele veio morar entre nós, sendo que em muitas traduções, ele veio habitar entre nós. Mas habitar e morar é um sinônimo. E aí a gente vai acabar caindo naquela mesma questão que o pessoal tá comentando aqui no vídeo lá do ex-pastor, falando sobre "em memória de mim". Lá eles trazem uma problemática que nós católicos, né, não podemos viver a Eucaristia da maneira como nós vivemos, porque ali Jesus diz que é só um memorial. Então a gente acaba se pegando a palavras que não fazem a diferença, outros que não sabem o significado total da palavra. Então aqui ele veio morar ou ele veio habitar tem o mesmo significado. É aquilo, gente, sempre questão de tradução. Inclusive tem até a questão aí do amor ágape, né, que a gente tem até que saber essa diferença de tradução pra gente não confundir na hora de ler a Bíblia.
Bíblia. Então esse lema, ele justifica e fundamenta a própria campanha da fraternidade e, em especial, esta campanha da fraternidade. Um outro ponto aqui, né, que ele falou sobre construir para os irmãos, né, que Cristo veio para morar em nós, para que nós pudéssemos morar no céu, né, habitar no céu. Aí tem uma questão espiritual, não é só social. Vocês viram nessa parte que ele falou? Existe a parte espiritual, que é muito cobrado pelas pessoas da internet na campanha da fraternidade. A realidade social do Brasil é sempre levada em consideração quando os bispos escolhem o tema e o lema de uma campanha da fraternidade, sempre com 2 anos de antecedência. E não foi diferente com a moradia, que já foi tema de uma campanha da fraternidade. Mas hoje no Brasil, nós temos um déficit habitacional quantitativo de 6 milhões de moradias, ou seja, faltam 6 milhões de casas no Brasil. Mas some-se a isto o déficit qualitativo, que é de 26 milhões de moradias, o que significa que 26 milhões de moradias no Brasil não são adequadas, não são dignas, não são boas para que os filhos e filhas de Deus nela habitem. Não tem rede de... E aqui é só mais um detalhe, né? Essa situação piorou muito depois da pandemia. Aliás, gente, eu não sei como foi aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo, quando a gente ia ali na Praça da Sé, ou perto do metrô Armênia, o que tinha de irmãos morando numa barraca, com TV, com móvel que tinha tirado de casa, era assim, era um absurdo. Parecia que a gente estava vivendo um mundo de zumbis. Eu lembro que foi a imagem que mais fixou da minha cabeça. Então, sim, de fato, isso ainda nós estamos vivendo muito. E tem outras questões, como por exemplo, hoje o pessoal acha lindo ficar falando, né, romantizando a favela, mas não existe nada de romântico nessas questões. E aí o padre vai falar aqui exatamente por esses motivos. Esgoto, não tem banheiro, estão todos os membros da família habitando no mesmo cômodo e assim outros elementos que tornam uma moradia indigna, inadequada. Essa realidade no Brasil, ela está também na gênese dessa campanha da fraternidade. E agora vamos para a parte que eu mais gosto particularmente. O cartaz quer nos dizer que ele veio morar entre nós, como está escrito e como é o lema desta campanha da fraternidade. Essa escultura que o cartaz traz de modo central, de Jesus sem teto, ela foi feita por um católico, um artista católico canadense, em 2012, quando ele encontrou num parque de Toronto um morador de rua dormindo no banco. A partir dessa experiência, ele fez essa escultura e no ano seguinte mostrou ao Papa Francisco essa escultura e deu ao Papa Francisco, através de uma doação, um exemplar da escultura. Esse exemplar está na Esmolaria Apostólica no Vaticano, mas existem mais de 50 réplicas dessa imagem em todo o mundo, inclusive no Brasil. Aliás, o pessoal falou que tem na Catedral do Rio de Janeiro. Se você é do Rio, confirma essa informação. E também o pessoal lá de Fátima, em Portugal, diz que também tem essa escultura lá. Então, para vocês verem que isso não é uma criação da campanha, é uma escultura de um católico canadense e está espalhado pelo mundo. Essa imagem traz um homem deitado, dormindo num banco, coberto por um cobertor que esconde o seu rosto e as suas mãos, mas deixa entrever nos seus pés as suas chagas, que revelam a sua identidade, especialmente para quem se senta perto dele, uma vez que há um lugar vazio nesse banco. Essa é a mensagem do cartaz. Nesta cidade em que nós habitamos, Deus também habita, mas é preciso aproximar-se para reconhecê-lo. De quem que eu lembrei? Discípulos de Emaús, né? Que eles estão lá com Cristo, mas eles não conseguem reconhecê-lo porque estão tristes, porque estão pensando em toda a sua paixão, né? Além da escultura de Jesus sem teto, nós temos a silhueta de uma cidade, formada em 2 partes, num antagonismo de cores entre o marrom e o laranja.
justamente para significar o paradoxo das nossas cidades. As nossas cidades não são monocromáticas. As nossas cidades são cheias de paradoxos, são cheias de desigualdades. Mas nesta cidade está presente a igreja. E no centro do cartaz nós temos uma igreja encimada pela cruz, que deve ser, no meio desta cidade paradoxal, aquela que nos revela, que nos mostra, que nos leva ao encontro do Deus que veio morar entre nós, escondido neste sem-teto que dorme sobre o banco. A grande mensagem do cartaz é o próprio lema estampado no seu centro. Ele veio morar entre nós. Essa frase está concretizada na escultura do artista canadense. E o ambiente é a nossa cidade, todas as nossas cidades. A mensagem é de conversão. O ambiente quaresmal do cartaz nos convida à conversão, pois a campanha da fraternidade é um projeto de conversão e por isso se realiza na quaresma. Nós devemos converter o nosso olhar para que nós, aproximando-nos, enxerguemos em todos os irmãos em situação de rua, em todas as pessoas que habitam favelas, assentamentos, cortiços, encostas, palafitas e tantas outras realidades inadequadas de habitação, para que nós reconheçamos em todos eles o Cristo e nos comprometamos com a conversão pessoal, comunitária e social. Vocês ouviram o que o padre falou? Conversão! E é engraçado que a gente não vê isso em comentários como este. Antes do externo social, a conversão deve acontecer espiritual e individual. Não dá para querer ir para o social antes do cuidar do espírito. A nossa conversão é de dentro para fora. Participar da missa, pedir perdão pelos pecados, reconhecer nossas misérias, só depois ir para o social com cautela. Cristo em primeiro sempre. Agora a gente viu o que o padre falou. Em que momento que ele falou contrário daquilo que nós católicos devemos fazer. Aliás, no final ele ainda pincelou com a campanha da fraternidade, e eu sempre falo isso aqui, gente. Apesar de alguns temas, né, terem sido muito mal pensados no conteúdo dos livros, né, aqueles mais antigos que misturavam muito a questão social, né, e isso infelizmente acabou manchando a imagem da campanha da fraternidade. Eu acho que hoje eles lutam bastante para que essa imagem seja desfeita. Mas vocês viram aí, a campanha da fraternidade é a parte da conversão individual, comunitária e social. Aliás, se nós católicos fizéssemos mais aquilo que nós rezamos nas paróquias, e eu não tô falando só no mundo, eu tô falando nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, o mundo seria um mundo melhor. Então, se o mundo ainda não é melhor, é porque as pessoas não conheceram o Cristo que habita em nós, que habita em mim e que habita em você. Então, foi muito, muito interessante a diferença desses comentários, esse é só um exemplo, porque tem vários comentários falando sobre isso, esse daqui tá só no Face, mas tem no Instagram, no YouTube, enfim. A diferença deste comentário para quando nós fazemos a reflexão e vivemos bem a quaresma, mesmo com a campanha da fraternidade. Agora é saber se os livros que vão vir acompanhados da campanha da fraternidade não vão jogar para aquele lado de política, de ideologia, que já houveram anos sim, tá? Ou existiram anos que realmente a gente não viu isso, né? Foi muito pouco, mas vamos ver agora como vai vir esses livros, como vai vir a reflexão, como vai vir os terços, que dos últimos anos, inclusive, eu já até trouxe isso aqui. O que a gente precisa entender? Que sim, católico sabe o que é quaresma, só que tem muito católico que não vive, principalmente uma das pedrinhas, que é a caridade. Então sim, nós sabemos o que é quaresma, e falar isso sobre um povo que ora muito, que faz a penitência, mesmo que seja a penitência de chocolate ou refrigerante, é você ser muito desonesto intelectualmente e também espiritualmente. Nós brasileiros sabemos o que é quaresma, mas viver todas as pedrinhas aí já é uma coisa que a gente tem que repensar, né? Infelizmente, esse tipo de discurso ganha espaço porque aqui no digital todo mundo sabe sobre a Igreja Católica, menos você e menos eu. Todo mundo sabe como é a Quaresma de São Miguel, como é rezar o Santo Terço, o Rosário, como é a teologia disso, a Mariola, todo mundo sabe, mas eu e você que assistimos esses vídeos, que acompanhamos essas postagens, não, a gente não sabe. Nós somos burros na fé e também no intelecto. Então, que nós, toda
todas as vezes, gente, agora, né, eu faço isso. Todas as vezes que aparece alguma coisa da campanha da fraternidade, eu faço exatamente isso. Eu vou ler, eu vou pesquisar, né, eu vejo um lado e vejo o outro para saber se de fato, né, aquilo que está escrito é o que o pessoal tá falando. Que você faça isso também, para que nós não sejamos essa massa de manobra que alguns tentam fazer aí no meio digital. E aí, me conta, você sabia que sobre todos esses elementos do cartaz da campanha da fraternidade, ou você nem tinha visto ainda que esse cartaz tinha saído? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e dar o meu joinha neste vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!